como vai você? Bom dia, como é bom te ver. Bom dia, como vai você? Bom dia, como é bom te ver. Bom dia, mãe terra, bom dia, pai sol. Bom dia, as árvores e ao bom girassol. Bom dia, abelhinha e ao bom passarinho. Bom dia pra ti, bom dia pra mim. E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, como foi o final de semana? Desejar esse bom dia bem caloroso para vocês, certo? Aí com essa música maravilhosa. E aí, como foi o final de semana? Como é que tá o papai? Como é que tá a mamãe? Eu espero que esteja todo mundo bem. Lembrando que esta semana será a semana de revisão, isso mesmo, revisão, porque nós iniciaremos as nossas avaliações bimestrais da primeira etapa. Certo, pessoal? Então, e aí? Já separou o seu local de estudos, a sua garrafinha com água, o seu módulo 1? Lembrando que a gente vai ter aí nossa revisão na semana toda. E você está convidado, está convocado para vir comigo abrir o seu módulo 1 e vamos iniciar a nossa videoaula. Lembrando, nós vamos falar sobre os assuntos estudados nessa primeira unidade do nosso livro e nós vamos aí voltar um pouquinho os assuntos, tá bom? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos iniciar recapitulando um pouquinho do que é ordem alfabética. Eu vou colocar aqui para vocês prestem atenção e a gente vai aqui, vamos juntos ver esse vídeo rapidinho com vocês, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre ordem alfabética. Talvez você se pergunte, mas para que serve a ordem alfabética? Ela é usada em várias ocasiões, como por exemplo, para organizar livros em uma prateleira de uma biblioteca, ou como por exemplo, quando nós vamos ao consultório médico e a secretária utiliza-se da ordem alfabética para chamar as pessoas para o atendimento. Além disso, a ordem alfabética também é muito utilizada nas escolas, para fazer a chamada do dia, por exemplo. Agora vocês entendem, né? Porque a Ana é sempre a primeira a ser chamada pela professora. Agora vamos entender a fundo como funciona essa ordem alfabética. A primeira coisa que nós precisamos ter em mãos é o alfabeto, pois ele vai nos orientar. Observe o exercício. Escreva os nomes da lista usando a ordem alfabética. Os nomes estão todos desorganizados e nós precisamos organizá-los de alguma forma. Por isso, vamos utilizar a ordem alfabética. Isto também significa dizer que nós vamos colocar os nomes na mesma ordem que estão as letras do alfabeto. Agora entendeu por que se chama ordem alfabética? A primeira letra do alfabeto é a letra A. Vamos observar se tem algum nome com a letra A. André. Então significa que André vai ser o primeiro nome da lista. Agora, a segunda letra do alfabeto é a letra B, não é? Então, vamos procurar se tem algum nome que começa com B. Bianca. Muito bem. Então, Bianca vai ser o segundo nome da lista. Agora, vamos observar a terceira letra do alfabeto. Não é a letra C? Então, vamos ver se tem algum nome que começa com C. Tem. Caio. Então, Caio será o terceiro nome da lista. Agora vamos observar se tem algum nome que começa com a letra D, pois é a quarta letra do alfabeto. Não tem nenhum. Depois do D,
Não veio o E? Então vamos ver se tem algum que começa com E. Não tem. E com F? Tem, o Fábio. Então o Fábio será o quarto nome da nossa lista. E assim por diante. E vamos ver como vai ficar a lista? Muito bem, nossa lista ficará assim. Viram como a ordem alfabética é fácil de fazer? E é excelente para organizar nomes. Isso mesmo, como nós acabamos de ver. A ordem alfabética serve para organizar, né? A gente deu exemplos em aulas passadas sobre também que a ordem alfabética pode ser encontrada em muitas coisas, né? Encontrados aonde? Na chamada, na escola, né? Lembra que ela falou aí no vídeo? Isso mesmo. Então, vocês não podem esquecer desse detalhe. Outra coisa também que a gente pode perceber que tem a ordem alfabética. Vamos lá. O dicionário. Lembra que a tia falou que nós temos o dicionário, que a gente pode encontrar as palavras todas em ordem alfabética. Primeiro pela letra A, pela letra B, pela letra C, e assim sucessivamente. E o alfabeto, ele inicia com a primeira letra, que é a letra o quê? Eu escutei o quê? Isso mesmo, escutei a letra A. É a primeira letra do alfabeto. E a letra Z, a última letra. Então, a ordem alfabética vai seguindo uma sequência A, B, C, D, como nós vimos no vídeo anterior. Ok, pessoal? E então, o que vocês vão fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, certo? Na nossa atividade de hoje de português para recapitular o assunto, tá? Vamos aqui para a página 78. Nós temos aqui, certo? Um joguinho, né? Reúna-se com o colega e faça esse tabuleiro aí. Eu falei nele na aula passada, mas vocês podem também recapitular aí através do assunto, ok, pessoal? Então, aí tem algumas perguntas. As palavras do dicionário, elas são organizadas em que ordem? Uma ordem que nós acabamos de mencionar aqui na nossa aula. 2. Qual palavra aparece primeiro? Ave ou arroz? 3. Quantas sílabas tem a palavra computador? De quantas maneiras diferentes a palavra matemática pode ser separada caso não caiba na mesma linha? Tia, na aula passada você falou sobre essa questão. Isso mesmo, é só para a gente recapitular. A nossa atividade começa mesmo iniciando na página 79, certo? E vocês vão aí observar as imagens e escrever o nome de cada uma delas, separando em sílabas, certo? Aí nós temos aí uma flauta, temos uma borboleta, temos um óculos e temos um ventilador. O que é que vocês vão fazer? Escrever a palavra, né, o nome do objeto, escrever a quantidade de sílabas que essa palavra tem e separar essas sílabas, tá? Isso daí é fácil, fácil, molinho, molinho, para quem sabe aí, porque eu sei que o segundo ano é muito craque aí nessa atividade, certo? Agora, na página 80, nós vamos aqui encerrando, né, a nossa, aliás, quase encerrando, né, nós vamos fazer aqui a página 80, vamos completar o texto abaixo, certo? Com as palavras do quadro. Você vai ficar atento e vai separar as sílabas logo depois. Imagens, resolve e construção. Aí tem letras, palavras, histórias e memórias. Quando o menino começa a folhear o livro, as palavras caem no chão. Então, de letra em letra, ele recria as palavras de modo muito criativo. Letras, palavras, histórias, memórias. Narra por meio de a história de um menino que encontra um livro em um banco. Ao começar a folheá-lo, todas as palavras caem no chão. O menino, assim, tem uma palavra que você vai colocar aí, reconstruir o livro. Após a narrativa visual, há um texto sobre das palavras, das letras, das palavras, histórias e memórias. O texto que você leu é uma sinopse de um livro. Você deve
Você teve vontade de conhecer esse livro após ler a sinopse? Comente com seus colegas. 6. Veja os objetos escolares abaixo, depois faça uma lista em ordem alfabética. Lembrando, né, nós temos aí 5 objetos. Nós temos 5 objetos, que é uma cola, uma borracha, um lápis, uma tesoura e uma régua. Tia, não tem nada com a letra A. Mas qual é a letra seguinte da letra A, que fica depois, né? No caso, a ordem alfabética? É a letra B. E qual é o objeto que nós temos aqui, ó, nas figuras, que começa com a letra B? Isso mesmo, quem disse borracha acertou. Então, você vai começar primeiramente com a letra B aqui, porque não há nenhum objeto que inicie com a letra A. Ok, pessoal? Lembrando que essa nossa aula aqui de português é uma aula de revisão, certo? Tia, e as outras tarefas do livro do módulo 1 referente a português? Amanhã nós estaremos de volta com mais uma revisão de português. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá, correndo, fazer essa atividade. Lembrando para vocês que hoje nós teremos 2 aulas, que é português e ciências. Certo? Ciências, nós ainda teremos o último dia de conteúdo, tá? Mas, em contrapartida, nós vamos também fazer uma breve revisão do que nós vimos durante todo esses dias, tá certo? De aula de ciências. Ok, pessoal? Então, eu vou aqui colocar para vocês, tá? Aqui, nosso livro, módulo 1, de ciências, lá na página 180. Isso, na página 180. Eu vou colocar aí para vocês. E está dizendo assim, ó, solo. Leia a história a seguir. Não tenho como plantar esta muda neste apartamento. Cláudio, por que você não coleta um pouco de solo do jardim da sua mãe? Assim você pode plantar o vegetal em um vaso. No jardim da casa, vou achar aqui um pouquinho. No jardim da casa da mãe de Cláudio, né? Olha aí, ó, tem várias plantinhas, tem um local aí com terra, né? Que é o sol. No apartamento, algumas horas depois. Ou seja, ele colocou o solo, colocou terra dentro de um vasinho, colocou a planta, levou para casa e lá ele foi cuidar dessa planta, né, pessoal? Aí aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essas 3 perguntinhas no caderno de vocês, na matéria de ciências. Tia, como que eu faço? Você vai lá copiar de acordo com o que a tia já sempre fala para vocês. Nome da escola, o nome do aluno, a data e série e o nome da professora. Será que alguém lembra ainda do meu nome, hein? Com certeza, né? É isso mesmo. Então, vamos lá. Por que Cláudio precisou coletar solo? 2. Qual é a importância do solo para as plantas? 3. Você acha que o solo também é importante para os animais? Você vai justificar a sua resposta. O solo é importante, o solo é popularmente chamado de chão ou terra. Ele é um componente não vivo do ambiente e importante para os seres vivos. Na página 181, nós vamos dar continuidade ao assunto que diz assim: a seguir, vamos conhecer algumas importâncias do solo para os seres vivos. Algumas plantas fixam suas raízes no solo e absorvem muitas substâncias que precisam para crescer e se desenvolver e manter-se viva. Vocês estão vendo aqui essa imagem, ó? A planta está fixada aonde? No chão, ou seja, no solo, né? Na terra, que é onde ela precisa manter as suas raízes lá. Muitos animais, como o ser humano e o cachorro, utilizam o solo para se movimentar de um lado para o outro. Alguns animais, como a coruja buraqueira, fazem buracos no solo e os utiliza como abrigo.
Aqui a imagem da coruja quase não dá para ver, né? Por quê? Porque ela está quase que camuflada, quase da mesma cor. Há também animais que vivem no interior do solo, se movendo de um local para o outro, como a minhoca. Pronto, exatamente isso, né? Então, o solo, ele não tem somente a importância para andar, né? Tem outras importâncias para plantar, né? Para que os animais criem as suas casas, como a minhoca que vive na terra. Então, é importante o solo tanto para o ser humano, como para os animais e como para as plantas, né? Porque elas fixam as suas raízes no solo e os animais andam nesse solo. Lembrando para vocês, né, que o solo, ele é o chão onde nós pisamos, ou seja, a terra. Então é importante que ele seja mantido sempre limpo e sempre bem cuidado. Certo, pessoal? Então ele é um componente não vivo, não, OK? Então, pessoal, por hoje é só. A nossa aula vai ficando por aqui. Não esqueçam de responder a atividade. Não esqueçam que a atividade de ciências você precisa copiar no seu caderno, lá na matéria de ciências, certo? Essas 3 questões que constam aí na página 180 do livro módulo 1, certo? Lembrando que na próxima semana iniciaremos as nossas, aliás, no início da próxima semana, nós iniciaremos as nossas avaliações bimestrais da primeira etapa e você precisa ir junto comigo estudar para você tirar boas notas aí nas suas avaliações, OK? Sempre aquele recadinho, não deixem de usar a máscara, evitem as aglomerações, lavem as mãos muito bem lavadas com água e sabão. Caso não tenha, usa o álcool e gel. Olha aqui, ó. Eu sempre estou aqui com o meu álcool em gel em mãos, sempre lavando as mãos, utilizando máscara e sempre se cuidando. Tome bastante água, se alimente bem e amanhã nós estaremos aqui, né, nesse mesmo horário para aprendermos mais na nossa próxima aula. E não esquece, essa semana de revisão de conteúdos. Um grande beijo para a turminha do 2º ano e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meus amores!